Porque a gente participa bastante, brinca bastante e declara bastante versículo. Bom, aquela menina que falou por último ali, ela chama Lorenza, ela já está num processo um pouco diferente na UANS, né? Ela já não tem mais o que memorizar dos manuais. Então hoje ela vai na UANS, o meu irmão que é líder lá, ela já dá capítulos da Bíblia e fala, ó, isso aqui é a sua lição da semana, né? Então vai embora, porque ela já memorizou todos os que tinham na UANS para ela memorizar. Então são crianças que conhecem e têm a oportunidade de conhecer muito sobre a palavra de Deus, né? Desde pequeno, desde 4 anos, eles vão memorizando, vão conhecendo a palavra de Deus e gravando na mente e no coração, tá? Eu queria, antes da gente falar mais sobre a UANS, eu queria que todos pensassem, eu não sei se todos já pensam assim, para a gente meditar um pouquinho sobre a importância do trabalho com crianças. Hoje, culturalmente, o latino em si, né, o brasileiro dentro disso, nós não valorizamos as crianças. Isso, o natural não é esse. Isso a gente vê claramente no Brasil, que as crianças não são valorizadas em si. E em tudo, quando a gente vê como isso acontece e tudo mais, às vezes a gente perde a oportunidade de influenciar vidas que são importantes em todas as áreas da sociedade. E a gente tem trabalhado, né, com algumas conferências até falando sobre a janela 414. Alguém já ouviu falar? Vai falar sobre essa idade de 4 a 14 anos de idade, onde as crianças estão dentro da parte onde eles tomam a maioria das decisões na sua vida, né? É formado caráter dentro dessa faixa etária delas. Elas já creem em alguma coisa, né? O que ela crê já está firmado ali. Não que não tenha mudança, mas é como a gente brinca que é como reforma, né? Você construir alguma coisa dá trabalho, mas você reformar dá bem mais trabalho. Então, a ideia que a gente tem é que é importante a gente investir nas crianças, formando o caráter dela, formando essas crianças, e não remendando depois, né? Isso que a gente está tentando trabalhar e mostrar tanto para pais quanto igreja que isso é importante. Queria que os irmãos, todos trouxeram Bíblia? Sim. Bom. Abra sua Bíblia em Marcos 10. Marcos 10, de 13 a 16. Marcos 10, de 13 a 16. Um texto, eu acho que bem conhecido, uma história bem... que eu acho que dificilmente alguém nunca ouviu falar, mas tem algumas coisas aqui que a gente quer trabalhar e meditar, pensarmos juntos. Amém? Todos fechados? Bom, às vezes tem versões diferentes, né? Eu vou ler, vocês acompanham comigo. Então eles trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoaram. Bom, esse é um texto talvez bem conhecido realmente, mas eu quero pensar um pouquinho com vocês algumas coisas que a gente pode aprender e que talvez foi importante para os discípulos e pode ser importante para nós também hoje. Eu gosto de imaginar
quando eu leio um texto, eu gosto de história, né? Então eu tento imaginar a situação. Vamos tentar aqui juntos imaginar o que estava acontecendo ali. Se vocês olharem o começo do capítulo, né? Jesus atravessa o Jordão, ele chega ali na margem e reúne uma multidão, e ele começa a ensinar aquela multidão, aquelas pessoas, e dentro dessa multidão tinha algumas pessoas ali que queriam, eles já estavam planejando prender Jesus, achar algum erro em Jesus para que eles pudessem o acusar. E no meio ali, eles começam a fazer algumas perguntas para ver se conseguiam achar algum erro em Jesus, nos ensinamentos dele, no que ele falava. Eles perguntavam sobre a questão do divórcio, que é uma questão teológica complicada, tanto que até hoje tem discussão, imagina, naquela época. Jesus responde aquela pergunta sabiamente ali. Então a Bíblia fala que eles saíram daquele lugar onde estava a multidão e foram para um lugar reservado. Não fala onde, talvez uma casa, uma árvore, ou não sei, algum lugar onde ficaram basicamente só os discípulos ali. E eles chegaram a Jesus e começaram a perguntar. Eles queriam saber um pouco mais sobre aquilo que Jesus tinha falado, né? Eles ficaram maravilhados sobre a resposta de Jesus e eles queriam aprender um pouco mais. Então eles estavam ali naquele lugar mais reservado e eles começaram a perguntar para Jesus. E Jesus continuou ensinando aqueles discípulos. Agora não com a multidão, mas com os discípulos, um grupo menor. Aí chega o texto que a gente leu. Aí ele fala que então os pais começaram a levar alguns filhos pequenos. Historiadores dizem que normalmente crianças de 2 até 4 anos de idade. Que é cultura, isso no povo judeu, até hoje eles fazem isso, levar os filhos para que os mestres, os rabinos abençoassem as crianças. Jesus provavelmente já tinha feito isso várias vezes, em outras ocasiões. Mas ali, os discípulos começaram a repreender os pais, né? Eu imagino talvez Pedro mais estourado, né? Mais afoito assim, já gritando para alguns pais, agora não sei como fazer, né? João talvez mais calmo ali e tal, mas de todo jeito eles estavam impedindo os pais de levarem as crianças a Jesus. E o texto fala que Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. A tradução indignou-se, em português, talvez não traz o peso que é realmente essa palavra. A palavra no grego foi usada 2 vezes só no Novo Testamento. Nesse texto, e no texto onde Jesus entra no templo e expulsa aquelas pessoas que estavam fazendo comércio lá e tudo mais. Lá foi traduzido como irou-se. Ou seja, foi a mesma palavra. Ou seja, Jesus realmente não gostou daquilo que os discípulos estavam fazendo. Ele ficou bravo com os discípulos, deu uma bronca neles, porque eles estavam fazendo algo que não condizia com aquilo que Jesus via como importante. Agora, vamos tentar imaginar. Por que será que Jesus fez isso? Por que Jesus deu a bronca nos discípulos? E foi tão forte aquilo lá que ele fez usou a mesma palavra que foi usada quando Jesus expulsou ali, que foi usada como irou-se, né? Ou seja, Jesus realmente ficou bravo. Por quê? Por que você acha? Porque as crianças são importantes? Mas será que os discípulos achavam que as crianças não eram importantes? Eu gosto de ver que Jesus, em todos os momentos, ele queria ensinar. E possivelmente, os discípulos não olhavam, não viam as crianças como Jesus via. E Jesus queria ensiná-los a como olhar, o que era realmente as crianças. Porque em alguns momentos as crianças foram importantes e os discípulos estavam ali apoiando as crianças, né? Mas ali naquela situação,
A gente tem possibilidades, né, de entender várias coisas. E eu quero passar com os irmãos 4 visões que a gente pode ter sobre o ministério com crianças. A primeira delas, eu tenho um livro, né, a gente tem alguns livros ali, tem um livro chamado Crianças Firmadas na Rocha. É um missionário, um dos diretores da UANS nos Estados Unidos, que escreveu esse livro. E ele coloca essas quatro visões que a gente pode ter das crianças, usando esse texto mesmo. E é interessante, eu quero pensar com os irmãos para a gente chegar num ponto único de como a gente pode ver e o porquê trabalhar com as crianças, né? E a primeira coisa que o autor lá fala, que talvez os discípulos, eles olhavam para as crianças como um incômodo, como algo que atrapalhasse. Então, por isso, estavam num momento importante, né? Jesus estava ensinando, os discípulos queriam aprender e as crianças estavam atrapalhando. Era mais ou menos isso, né? Ou seja, aqui lá, não sei se tem alguém aqui estudando para concurso, alguma coisa assim. O Enem já passou, né? Mas você imagina, você está estudando, querendo algo importante, alguém te ensinar algo importante, toda hora alguém interromper. Às vezes é chato, né? Talvez os discípulos olhavam para isso só como uma interrupção. Olha, nós estamos estudando algo teológico importante e vocês estão atrapalhando. Então eles olhavam para as crianças como algo que atrapalhava, né? Olha, as crianças atrapalham. E essa é uma visão que Jesus não gostou, porque a atitude deles, de Jesus, foi de reprovação para aquilo que eles estavam fazendo. Para muitas vezes nós, como igrejas e família e pais, pensamos da mesma forma. Tem culto infantil, enquanto está tendo culto aqui? Todas as igrejas têm? Por quê? Às vezes é essa visão. Se for, vou falar para vocês estão errados. Nós estamos errados quando pensamos assim. Porque elas não atrapalham. Elas não podem, você não pode ter a visão de que elas atrapalham. Eu tive um professor no seminário que ele falava assim, olha, nada externo atrapalha você no seu relacionamento com Deus. Ou seja, se uma pessoa do seu lado está atrapalhando seu relacionamento com Deus, tem alguma coisa errada. Porque é interno, não é externo as coisas. Eu sei que tem barulho, coisa assim, que às vezes desconcentra, mas não é motivo para te atrapalhar. As crianças, eu sou totalmente a favor do culto infantil, de ter um tempo separado com elas, não porque elas vão atrapalhar aqui, mas porque o culto, a linguagem é diferente, a forma precisa ser diferente, tem que ser realmente algo pensado para elas. Então, é extremamente importante ter o culto infantil, mas não porque elas não podem ficar aqui. Nós, como adultos, não somos mais importantes do que elas. Então, não é assim, tanto que eu achei interessante, tem uma igreja em Goiânia, que eles chegaram a uma conclusão. Eles tinham só 2 salas, sem ar-condicionado, em Goiânia, né? Pequenininha, e o templo com ar-condicionado, tudo gostoso, legal ali o lugar. E eles têm em torno de 60 crianças e uns 30 adultos. Aí o professor falou, olha, quem tiver mais, usa o templo. As crianças ficaram no templo, né? Aí o negócio mudou, porque aí eles colocaram ar-condicionado nas salas e tudo, né? Mas é uma visão de que a gente precisa olhar para as crianças como algo importante, né? Os discípulos talvez olhavam só como um incômodo, isso atrapalha. Agora, em casa, isso também às vezes acontece. Nós, como pais, é muito fácil olhar para as crianças como um incômodo. Trabalhou a semana, o dia todo, chega em casa cansado e o filho está com aquele ânimo todo ainda, né? Aí você está cansado, você senta ali no sofá, fala assim, agora, não, eu vou
vou fazer até hora extra para comprar um videogame para o meu filho, para ele ficar lá no quarto dele. Né? Às vezes é a mesma visão. Não estou falando que é errado também ter alguma coisa assim para o filho, mas o que a gente precisa ver é que as crianças, elas são importantes, nós precisamos olhar para elas com importância. Com essa visão, Jesus tinha. Jesus parou aquilo que ele estava fazendo para atender. Nem em todos os momentos ele fez isso, mas quando precisava, era feito. Então, as crianças não são um incômodo, elas não atrapalham. Nós não podemos olhar para as crianças como algo que a gente tem um ministério infantil porque senão o pai não vem. Não, vamos trabalhar com as crianças para poder ter um tempo ali mais sossegado com os pais. Não, vamos trabalhar com as crianças porque elas são importantes. A segunda visão que os discípulos poderiam ter tido, e por isso fizeram aquilo, é que as crianças são ferramentas. E isso é algo que acontece muito. O que é uma ferramenta? Como que você usa uma ferramenta? Por exemplo, um martelo, uma chave de fenda. Você usa em todos os momentos ela? Mas você usa quando precisa. Né? Então, às vezes, a gente faz a mesma coisa com as crianças. Eu não sei se vocês... Está chegando o Natal, né? Normalmente faz a apresentação das crianças, é bonito, é legal. Natal tá? todo dia, e todo dia que é Natal. Todo dia é Natal, isso é bom. Mas às vezes a gente usa as crianças para algumas coisas específicas, né? Nas festas é bonitinho, é legal ali, vamos convidar os pais, os avós, então, legal. Agora, qual a importância que as crianças têm quando elas não estão apresentando, estão ali na frente, quando ela está chorando, né? Quando tem aquelas que são abençoadas, difíceis, né? Elas continuam sendo importantes? Ou vocês usam, ou a gente usa, né? Quando é importante, quando não. A minha filha vai completar 4 anos e foi interessante, quando ela chegou, eu uma vez fui no banco, estava naquela fila, eu cheguei lá, peguei a senha normal, né, com ela no colo, nem imaginei. Aí a senhora falou, não, você tem a preferencial, né? Nossa, foi bom demais. Sabe aquela fila enorme, assim, todo mundo esperando ali, aí você vai lá na frente, sair rapidinho. Olha, isso compensa. Né? Mas isso é lei no Brasil, tem que ser usado mesmo, é assim que foi feito. Mas ela tem importância quando você não precisa dela? Se ela não tem a mesma importância de quando você precisa e quando você não precisa, tem alguma coisa errada. Eu gosto de ver a história mesmo dos discípulos. Se você for olhar um pouquinho antes ali, na multiplicação dos pães, né, quando Jesus tem aquela multidão, Jesus fala para os discípulos, dá vocês mesmo de comer essa multidão. Né? O que eles acharam de comida lá? 5 pães, 2 peixes. De quem? Qual a dificuldade que essa criança teve de chegar a Jesus? Foi rápido. Está aqui 5 pães, 2 peixes. Chegou ali rapidinho, porque era útil, porque eles precisavam. Então, às vezes nós fazemos a mesma coisa. Não estou falando que é errado usar as crianças, porque elas são eficientes. Até mesmo a gente vai falar sobre o evangelismo. Elas, para alcançar os pais, os avós, outras crianças, são fantásticas. Né? E olhando a história, por exemplo, das nossas igrejas no Brasil, eu vi uma pesquisa falando que em torno de 87% das igrejas começaram com trabalho com crianças. 87% das igrejas começaram com trabalho com crianças. Agora, o envolvimento dessas igrejas com as crianças, normalmente uma média, isso é uma média, né, claro, mas gira em torno de 2 a 3% do que ela tem. Finanças, espaço, pessoas, envolvimento.
Ou seja, às vezes a gente usa e deixa, né? Também é uma visão que a gente não pode ter. Elas não são ferramentas, elas são importantes, a gente precisa ter um foco voltado para elas. A terceira visão que a gente pode ter é que as crianças são apenas o futuro. Quantos aqui já ouviram, né? Ou já falaram, né? As crianças são o futuro da igreja, do país, de tudo. Já ouviu isso? Sim. É verdade isso? É verdade? Só não, é verdade. Mas elas também são presentes. Eu gosto de pensar porque nós temos 12 anos de casado, a Lara tem 4. Né? Então passamos um tempo sem filhos. E quando chega o filho, muda um pouquinho, né? Acho que quase todos aqui são pais, né? Muda pouco, não muda? A gente mudou muito, né? E como que às vezes a gente olha, elas não são importantes, mas se muda tanto a realidade de uma família, de uma pessoa, o quanto isso não muda também na igreja. Ter crianças na igreja muda muita coisa, muda situações e projetos e tudo mais. Elas não são apenas o futuro. Talvez hoje tenha sido falado um pouco mais, mas muitas vezes a gente tem aquela ideia de que, olha, quando ela crescer, aí ela decide o que ela quer crer, aí sim a gente precisa ter um trabalho com elas. Tanto que, pelo menos quando eu era criança, o foco maior era com jovens, né? Sempre falar, olha, tem que ter um trabalho para os jovens. Não é errado isso, tem que ter mesmo, mas também precisa ter um trabalho para as crianças, porque elas não vão ser alguma coisa. Eu lembro que quando criança o pessoal falava muito isso para mim, né? Não sei se vocês ouviram isso. Não, mas tem mais gente ainda não. Projeto gente. Um dia vai virar gente. E às vezes a gente não fala, mas pensa assim. Porque deixamos de falar de Cristo para elas hoje, achando que elas têm muito tempo. Elas têm a vida toda para ouvir de Cristo, então mais para frente a gente fala. Mas nem sempre é assim. Eu gosto de pensar que as crianças também morrem, né? Não só adultos. E Cristo veio para todas as pessoas. Agora, quando você pensa isso, você inclui as crianças, porque elas não vão ser importantes para Jesus quando crescerem. Elas são importantes desde hoje. Todos nós somos extremamente importantes para Deus desde que nascemos, desde que fomos concebidos. Então a Bíblia fala que Deus já conhecia a gente desde o ventre da mãe, antes de se formar. Nós somos importantes para Ele. Então, assim como somos importantes hoje, como adultos, nós fomos quando crianças, e as crianças de hoje são importantes também. Não olhe para as crianças como futuro só. Olhe para o presente. E elas só vão ser o futuro se investirmos no presente. Porque senão nem isso vai ser. As crianças vão ser o futuro da igreja. Se nós não investirmos nas crianças hoje, aqui, elas não vão ser o futuro da igreja. A gente, como missionário, a gente anda bastante, roda bastante. A igreja que eu sou membro, esse ano, essa última semana eu fui lá de novo, mas eu fui 2 vezes só esse ano na minha igreja. Então, duas que eu fui pregar e uma que eu fui só. A gente roda bastante. E às vezes é tão triste olhar igrejas que não têm crianças.